E se a guarda pretoriana enfrentasse os gladiadores? Quem venceria este combate? E se em Roma desencadeasse uma rebelião generalizada? Quem seria o último a ficar de pé? Na verdade, tudo isso aconteceu durante as revoltas que eclodiram na metade do terceiro século, e pelo mesmo motivo de sempre, a guerra pelo poder. Para entendermos bem esses acontecimentos, temos que entender o contexto de tudo isso. Durante o governo de Maximino Trácio, para financiar o seu exército, ele fez altíssimas cobranças de impostos, e consequentemente tanto o Senado quanto as elites da cidade não gostaram nada disso, e então iniciou uma revolta contra ele que partiu da África. Gordiano I foi declarado o novo imperador, e ele associou seu filho Gordiano II também no poder. E tudo isso aconteceu com a aprovação do Senado. Maximino, por sua vez, suprimiu a revolta e eliminou os dois gordianos. E ele não parou por aí, e decidiu marchar com seu exército sobre Roma para eliminar os seus inimigos de lá. O Senado, temendo isso, elegeu dois dentre eles como novos imperadores, que foram Pupieno e Balbino. Porém, foram imediatamente atacados na rua por uma multidão que ficou ressentida por conta da escolha autoritária do Senado. A multidão que estava revoltada em Roma preferia o sobrinho de Gordiano I como imperador, tanto que houve combates intensos na cidade por conta disso. Balbino e Pupieno então concordaram em proclamar o jovem Gordiano III como imperador. Enquanto isso, Maximino Trácio entrou na Itália com suas legiões, mas ao invés de ir logo para Roma, ele cometeu o erro de sitiar a cidade de Aquileia, dando tempo de seus inimigos se organizarem. Então foi confiada a Pupieno a condução da guerra, enquanto Balbino foi responsável pela defesa de Roma, que por sua vez foi onde desencadeou uma grande revolta. Na reunião que se seguiu, estavam os senadores, um grupo pequeno de espectadores e membros veteranos e desarmados da guarda pretoriana, que por sua vez entraram no Senado para ouvir o debate. Dois senadores, ainda abalados pela violência recente, atacaram os pretorianos com adagas, matando dois deles. Os outros guardas que estavam lá foram perseguidos e fugiram. Enquanto isso, os senadores gritavam que eles estavam sob ataque dos agentes de Maximino. Os pretorianos correram em direção à sua fortificação, o Castro Pretório, que ficava nos limites da cidade de Roma, e uma multidão instigada pelo Senado os perseguiu. Eles tentaram invadir a fortificação, porém não conseguiram. O Senado, então, abriu os arsenais públicos e distribuiu armas e armaduras para o povo. E em seguida, todos os gladiadores da cidade foram libertos, armados e enviados para atacar o forte pretoriano. Instigados pelos senadores, a população e os gladiadores estavam furiosos. Com a multidão bem armada, junto com centenas de gladiadores, eles começaram a investir contra os muros do forte. Mas os pretorianos repeliram cada investida com lanças e flechas. Quando a noite chegou, com a maioria dos gladiadores feridos, a multidão começou a recuar. Os pretorianos então aproveitaram a oportunidade, abriram os portões e avançaram em formação de batalha, aniquilando todos que estavam em sua frente. Após o banho de sangue, eles retornaram para a fortificação. No dia seguinte, a multidão voltou e sitiou o forte pretoriano, lançando ataques diários, mas que eram repelidos. Mas finalmente, alguém teve a ideia de cortar os aquedutos que forneciam água para eles. A multidão percebeu que a guarda não poderia se manter atrás dos seus muros por muito tempo sem a água. Furiosos, os pretorianos saíram novamente e muito bem armados. Eles se espalharam pelas ruas de Roma, atacando a todos que encontraram em sua frente, e sem misericórdia alguma. E esse dia foi extremamente caótico e com muitos combates pelos bairros de Roma. Grupos que faziam parte desta bagunça lançaram de cima do telhado as telhas, vasos, pedras e tudo que tinham em mãos que pudessem machucar os guardas. E a guarda, por sua vez, como forma de vingança, incendiou tudo que viu pela frente. As chamas ficaram fora de controle e bairros inteiros foram consumidos pelo fogo. Depois disso, tanto os soldados quanto a multidão, em certo momento abandonaram o combate para saquear as casas e pegaram tudo quanto puderam. Não muito tempo depois, Maximino Trácio foi morto pelos seus soldados durante o cerco de Aquileia. Balbino e Pupieno foram mortos pela guarda pretoriana, e o jovem Gordiano III foi o último a ficar de pé, e ele era protegido pelos pretorianos, e foi aclamado o imperador.